Já pensou que o brilho nos olhos pode ser um elemento importante na hora de contratar um profissional? No nosso tema de hoje, vamos falar sobre o brilho nos olhos. A gente vai explicar um pouco sobre a geração tradicionalista, Baby Boomer, geração X e entender por que, na hora de se contratar um profissional da geração Y, a gente tem que ter outros critérios além daqueles que a gente já utilizava com as outras gerações. A geração tradicionalista, ela tinha alguns objetivos e o principal delas, se falando de uma forma geral, era a reconstrução do mundo, né? Então, trabalho, né? O grande objetivo dessa geração era o trabalho naquele momento e hierarquia forte, rigorosa, rígida. E o sonho, abrir mão do sonho pelos objetivos era algo totalmente normal, aceitável e quase que como uma regra para essas gerações, né? Sonho era sonho, objetivo era objetivo. Veja isso no que um tradicionalista vai contar para a gente. Para a minha geração, o trabalho era a principal tarefa. O trabalho é a principal obrigação. Produzir, obter resultado, agir, atuar, trabalhar, organizar. Por que você abriu mão do sonho para um outro caminho, que você se realizou e tal? É porque a gente ficava atento às possibilidades da vida real. A gente tinha o sonho, mas também tinha que considerar o que a vida oferecia. Era o balanceamento entre o sonho, o desejado e o possível. O desejável e o possível, de acordo com as oportunidades que apareciam. Bom, geração Baby Boomers. Essa geração, ela tem muito da geração anterior, mas ela vem com diferencial, né? A geração dos grandes movimentos, das grandes mudanças, principalmente as questões políticas, ideológicas, artísticas, né, culturais de forma geral, a geração da liberdade sexual, né, a geração paz e amor, a geração hippie que vem nesse momento. Então, a gente tem muitas mudanças no comportamento dessa geração. E é um momento que a mulher começa também a ter as suas conquistas, né? É um movimento de muitas mudanças. Mas o grande objetivo dessa geração, muito parecido com a geração anterior, ainda está das questões, né, dos bens materiais, né, de ter os bens materiais, né? Então, uma geração que trabalhou muito. Durante esse período, nascem 75 milhões de crianças. Então, foi uma geração de grande crescimento em todos os sentidos e de grandes conquistas também. E interessante que a próxima geração, a geração X, como a Baby Boomers, ela consegue uma certa estabilidade, a geração X ela continua a sedimentar essa estabilidade. É a geração da mesada, é a geração que começa a receber mesada. Então, ela segue também esse mesmo, digamos, essas três gerações, elas seguem de forma linear. E as grandes conquistas, qual é o grande sonho, né, de estabilidade, né, de ter um bom emprego, né, um trabalho, de ter uma casa, uma família, um carro. Então, esses são os grandes objetivos dessas gerações, porque elas vêm em alguns aspectos de forma linear. Em seguida, a gente tem a próxima geração, a geração Y, né? Então os millennials. E o que tem de diferente? Até então a gente está falando de três gerações que vieram de certa forma, a gente considera gerações lineares. E a próxima geração é a geração não linear. E esse é o principal elemento que faz com que a gente olhe para a geração Y e fale, tem algo de muito diferente, né? Então, dentro dos valores nossos, das gerações anteriores, né, estava tudo bem. E agora, eles são infelizes porque eles não são lineares? Não, bem ao contrário. Eles são muito felizes porque eles não são lineares. Por que eles não são lineares? Por várias questões. A primeira delas é que eles receberam uma realidade de estabilidade de certa forma conquistada. O que eles querem agora? Eles querem algo mais, eles querem significado. E significado
a gente pode compreender esse significado, a gente está interpretando aqui o significado com a ideia de brilho nos olhos. Por que isso? O que traz significado? Vou dar um exemplo de algo que eu li outro dia que eu achei interessantíssimo. Um texto que falava sobre gerações e dizia algo assim: uma jovem, será que eu não vou ser presidente da República? E ela para pensar, será que eu vou gostar da política? Não, talvez isso seja muito limitador para mim. Por que isso? O que está por trás dessa resposta? Justamente o significado. Se ela considera que algo é limitador, é porque não produz o significado que ela entende como o significado que ela quer. Que é diferente de jovem para jovem, cada um busca o seu significado. Então, ser artista, ser escultor, ser médico, ser advogado, ser blogueiro, ser youtuber, isso traz significado. É a partir daí que vão ser as escolhas. E esse é o motivo pelo qual os jovens ficam numa empresa enquanto ele encontra significado. No momento seguinte, quando ele deixa de encontrar significado aquilo que ele faz, ele vai em busca de novos significados. E o que a gente interpreta como significado também está relacionado com brilhos nos olhos. Significado é aquilo que ele tem prazer, onde ele vai tem inúmeros elementos, onde ele vai encontrar feedback, troca, onde ele vai compartilhar, onde ele vai colaborar. E brilho nos olhos dessa geração, acima de tudo, é paixão. Eu vou fazer algo que eu gosto e que eu gosto muito. E quando você tem paixão, você tem brilho nos olhos. Pensando assim, a gente traz essa ideia de que um elemento a mais na hora de entrevistar um candidato da geração Y, para uma empresa, para um trabalho, para um projeto, é perceber, ele tem brilho nos olhos? Se ele tem brilho nos olhos, certamente ele está encontrando significado naquilo que ele está para aquilo que ele está se candidatando. Se ele está buscando algo que tem significado para ele, com certeza ele vai trazer inúmeras contribuições para aquele projeto, para aquele trabalho, para aquela empresa. Por outro lado, as empresas, as instituições vão ter um grande desafio também. Elas vão atrair os profissionais pelos significados que elas vão dar ao trabalho dessas pessoas. Até então, as empresas se bastavam no nome ou no produto que produzia. E hoje elas conquistam os funcionários e quem sabe no futuro os melhores funcionários vão estar nas empresas que oferecem para ela os melhores significados. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o ponto é, esses elementos são importantes ser observados. E o que a gente sugere é que no momento de contratar um profissional para um projeto, para uma empresa, para uma atividade, que coloque como um dos critérios de análise o brilho nos olhos. Quando eu entrei no jornalismo, meu objetivo era mudar o mundo, Então eu fui trabalhar, eu trabalhei em site de comunicação, trabalhei em empresa de comunicação. E eu sempre ficava pensando, de que forma que eu vou fazer isso diferente? De que forma que eu vou inovar? De que forma que eu vou ajudar as pessoas? Desde que eu entrei aqui, faz quase 2 anos que eu estou na corporação, eu senti que era o meu lugar, eu senti que eu podia fazer diferença, que eu tinha a oportunidade de somar com as qualidades que eu tinha. Eu me preocupo muito em produzir algo, em construir algo que gere valor para as pessoas e que ao mesmo tempo tenha uma continuidade para a minha vida, Eu espero fazer uma coisa que eu gosto de fazer e que me dê bons resultados, claro, tanto pessoalmente, quanto profissionalmente, quanto financeiramente. O mais importante acho que é fazer o que eu gosto e ser reconhecido por isso também. Eu acho que tem que fazer tudo que tu faz na tua vida, tem que fazer com muito amor, muito feliz. E eu faço isso todos os dias, eu vou feliz pra faculdade.